Hoje a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena. Ela nasceu ali no final da Idade Média, em 1347, viveu apenas 33 anos, era uma leiga que quis se consagrar a Deus, ingressou na Ordem Terceira Dominicana, porém não era uma religiosa, era uma leiga consagrada, e o Papa São Paulo VI concedeu a ela o título de doutora da Igreja. Embora ela fosse semi-analfabeta, mas Santa Catarina de Sena era uma mística. Desde criança tinha visões, falava com Jesus, com o seu anjo da guarda, e houve inclusive uma ocasião em que Jesus pôs no seu dedo uma aliança. Isso então causou nela o desejo de se consagrar a Ele, de consagrar a Ele a sua virgindade, embora os seus pais quisessem que ela se casasse e tentaram forçá-la ao casamento, mas ela insistiu e se manteve nessa sua resolução até ingressar na Ordem Terceira Dominicana, permanecendo como leiga, vivendo com a sua família, vivendo com os seus pais, mas tendo consagrado a Ele a sua virgindade. Santa Catarina, além de fenômenos místicos, é reconhecida por ter vivido apenas da Eucaristia por muitos anos, que é um sinal que Jesus nos dá. Esses privilégios que Deus concede aos santos são para nós, são um dom para a igreja. São Paulo já dizia que os carismas são dados a cada um, a cada pessoa, para a edificação da comunidade, para a edificação dos demais, do corpo de Cristo, não para a santificação da própria pessoa, mas para a edificação dos outros. Então, Jesus concedeu a ela que se alimentasse apenas da Eucaristia durante muito tempo, para nos mostrar a força da Eucaristia e a sua presença real. Santa Catarina de Sena foi muito importante numa época muito conturbada. Hoje fala-se muito em crise na igreja, mas Santa Catarina viveu na época do chamado Cisma do Ocidente. Ali no comecinho do segundo milênio, tinha acontecido o Cisma do Oriente, que foi quando a Igreja Ortodoxa grega se separou da Igreja Católica Romana. Então muitos bispos, muitas dioceses do Oriente se separaram de Roma, não se submeteram mais ao papado, e por isso até hoje nós temos essa divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa grega. E também os ortodoxos conservam a sucessão apostólica, embora não tenham comunhão com o Papa. Mas, na época de Santa Catarina, ali no século XIV, aconteceu o Cisma do Ocidente, que foram algumas disputas que levaram primeiro o Papa a sair de Roma e morar em Avignon, na França, e o Papa permaneceu ali durante muito tempo, e Santa Catarina de Sena
escrevia então cartas ao Papa pedindo que ele retornasse a Roma, porque isso criava uma situação na igreja de disputas e muito complicada. E tanto é que quando o Papa finalmente decide voltar a Roma, acontece o cisma. Então são eleitos 2 papas e posteriormente um terceiro se autodeclara papa. Então foi uma época em que havia 3 papas ao mesmo tempo, um papa verdadeiro e 2 antipapas. Então a gente imagina a confusão. Inclusive há santos daquela época que foram partidários do antipapa, né? A confusão era tão grande que ninguém sabia mais quem era o papa, se era o que estava em Roma, se era o que estava em Avignon, se era o outro. E Santa Catarina de Sena então desempenhou um papel importante na resolução dessa situação. Nós hoje escutamos a conclusão do capítulo 6. Ainda existem alguns versículos que foram omitidos pela liturgia, que tratam de São Judas, de Judas Iscariotes, que Jesus ali já antecipa a traição de Judas, que podia ter sido São Judas, mas não o foi, justamente por causa da sua traição. Mas Jesus ali 1 ano antes da sua morte já antecipa que Judas tinha perdido a fé, já não acreditava nele, justamente por essas palavras de Jesus que escandalizaram os judeus, que era preciso comer a sua carne, beber o seu sangue para ter a vida eterna, para ressuscitar, e eles não compreenderam e abandonaram Jesus. Judas continuou com Jesus, com os outros apóstolos, mas já sem fé, já tendo no coração muitas dúvidas, sem confiar na palavra de Jesus. E, no entanto, nós temos aqui a versão de São João da profissão de fé de Pedro, que lá nos outros evangelhos acontece num outro contexto, em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui no evangelho de São João, essa é a profissão de fé de Pedro. Quando Jesus diz: vocês também não querem ir embora? E ele responde: a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então aqui São Pedro, em nome dos 12, professa a fé em Jesus, num contexto muito específico, num momento em que Jesus acabara de falar para eles pela primeira vez a respeito da Eucaristia. Ou seja, cremos em Ti, cremos na Tua palavra, e se o Senhor está dizendo que nós podemos comer o Seu corpo, a Sua carne e beber o Seu sangue, nós acreditamos, né? Como nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia por causa da palavra de Jesus, que disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E se ele disse, então ele que é a verdade não pode se enganar e nem nos enganar. Se ele disse, nós acreditamos. Como diz Santo Tomás no seu hino Pangelíngua, a palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão no seu corpo e no seu sangue. Então, nós cremos nessa palavra, que é verdadeira, nessa palavra que
tem o poder de transformar o vinho e o pão no seu sangue e no seu corpo para nos alimentar. Então, com São Pedro, nós professamos a nossa fé em Jesus, na sua palavra, nós confiamos nele, que o que ele nos diz é verdadeiro, e não há nenhuma palavra tão verdadeira quanto essa palavra da verdade, como diz também Santo Tomás no Adoro Te Devote. Nenhuma palavra é tão verdadeira quanto esta palavra da verdade. Assim como São Pedro, assim como Santa Catarina de Sena, nós professamos a nossa fé em Jesus, professamos a nossa fé na sua presença real na Eucaristia. A nossa fé é a fé da Igreja. Então peçamos a Jesus que Ele aumente cada vez mais a nossa fé e nós tenhamos confiança nele. Nós não o abandonemos, não nos afastemos dele, mas permaneçamos com ele, porque só ele tem palavras de vida eterna. Amém.